É isso aí, meu povo. Começamos aqui mais um De Tudo Um Pouco. Eu quero aqui abençoar você, abençoar a sua casa aí por esse dia especial, essa semana linda, fantástica, que nós temos a oportunidade de viver e viver diante de Deus. Sabe quando as coisas estão difíceis? Sabe quando você está nervoso, você está estressado, você está chateado, você está tenso? Sabe qual é um bom remédio que você pode lançar mão? Exatamente, você pode lançar mão do choro. Então, chora que melhora. E claro, também, ora que melhora também, porque isso é importante para as nossas vidas. O choro, ele tem essa propriedade de nos aliviar, de aliviar o estresse. O choro tem essa propriedade de nos gerar bom humor. Exatamente, porque libera essas emoções ruins, essas angústias, e você pode ali, então, poder brincar mais, se divertir. Agora, fomos suprimidos muitas vezes aí com relação a chorar, principalmente nós, homens, então aí a gente sai perdendo muito em tudo isso aí, porque chorar não é coisa de homem não chora, você está demonstrando fraqueza. Não, nós precisamos de chorar. Jesus, o menor versículo da Bíblia, João 11:35, diz que Jesus chorou. E a palavra de Deus, em 3 episódios, em Lucas e outro em Hebreus, nos fala que Jesus também chorou. E eu quero trazer para a nossa devocional aqui de hoje um texto muito legal que fala a respeito de um choro. Um choro que esse teve sim uma eficácia. Agora, enquanto outros não têm também, porque o choro nem sempre é a expressão, do arrependimento, nem sempre é a expressão de uma mudança. Por exemplo, Esaú, querendo herdar a bênção, ele foi rejeitado, porque o seu coração estava cheio de amargura e ele não encontrou no seu coração lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Olha que interessante, chorou, mas não arrependeu. Aqui nós vamos ver que Davi estava ali chegando a Ziclag, uma cidade que ele havia recebido para estar com a sua família, fugindo de Saul. Ele já tinha acabado de ser mandado embora ali do exército filisteu. E então, quando ele chega lá em Ziclag, ele vai ver que a cidade estava toda destruída. Só você ler aí em 1 Samuel 30, do 1 ao 20, por exemplo, você vai ter todo esse relato. Davi, ele chegou, a cidade estava toda detonada, a cidade estava queimada e não tinha ninguém. Aí eles pensaram, mataram todo mundo? Não, porque senão os corpos estavam ali. Onde estavam? Na hora que ele chega, com aqueles seus soldados, com o seu exército, cerca de 600 pessoas, eles viram, se depararam que seus animais não estavam, seus filhos não estavam, suas mulheres não estavam. Davi, as suas 2 esposas que ele tinha ainda, Ainoã, ainda tinha Abigail também. O que aconteceu? Não estavam. Então, o texto nos diz que Davi e seus homens vieram à cidade, ele é queimado, e suas mulheres, seus filhos, suas filhas eram levados cativos. Então, Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram. Olha só que legal, até não terem mais forças para chorar. Você imagine o lamento. Mas às vezes esse lamento aqui, ele pôde mudar as coisas. Agora o texto também nos passa um outro detalhe. Também aí coloca que Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e de suas filhas. Gente, quando a gente vai pensar, a gente assumir essas responsabilidades, vem esses pesos sobre as nossas vidas, vem esse sentido dessa angústia, desta dor intensa para todos nós. Davi pesava sobre ele era o responsável sobre isso, todo o peso, toda aquela carga estava sobre ele. Quantas vezes isso não ocorre conosco? Às vezes as coisas no trabalho vão mal, nós também assimilamos como se tudo fosse a nossa culpa. Às vezes em casa a situação não está legal, a gente assimila como se tudo fosse a nossa própria culpa. Nem sempre o é, mas às vezes aqui nós aprendemos que esta atitude de chorar pelas famílias foi o que mudou o coração de Davi e mudou o coração daqueles homens ogros, aqueles caras acostumados com batalha, aqueles caras acostumados ali com sangue.
Então, enquanto eles estavam lá, Davi também, ele se posiciona. A forma dele se animar e o choro, eu imagino que o trouxe, aqui ele já não tinha nem mais força para chorar, diz o texto. Mas Davi, ele recobrou o ânimo porque ele recorreu a Deus. Ele precisou olhar para Deus, e então ele recorreu ao sacerdote e falou, olha, me dá essa estola sacerdotal aí que eu vou comparecer diante de Deus. Ou seja, ele se aprontou para Deus. Ele não continuou na lamúria, ele não continuou lá no Facebook dele, olha, a trairagem é uma virtude dos fracos, não sei, virtude, eu não sei se é isso mesmo, fala. Entende isso? Ele não foi para ficar lamentando com os colegas, ele não ficou ali colocando a culpa em outros, ele não ficou, Deus, está vendo, a culpa é sua, o senhor falou que eu ia ser rei, Saul estava me perseguindo, eu tive que esconder, tive que fazer de doido lá com os caras lá, com os filisteus, olha só, você está imaginando? Davi, ele foi para o lugar certo, ele recorreu ao Senhor aqui, e quando Deus o mostrou, ele falou, Deus, será que eu vou atrás desses caras? Será que eu vou ali? Será que eu tenho que perseguir? Deus, na mesma hora, responde para ele, olha, você vai persegui-lo, você vai encontrá-los e você vai matá-los todos. Yes! A palavra de Deus mudou a sorte de Davi e desses homens que estavam com ele, porque esses homens foram com ele, ainda deram crédito para ele. O crédito das nossas vidas está quando nós choramos e nos apresentamos diante de Deus. Temos ali as nossas qualificações, somos legais, gente boa, temos os nossos diplomas, temos os nossos bens, né? Legal, temos a nossa rede social bombando, mas o que nos dá crédito é a nossa honra. A nossa reputação, ela nos qualifica como ministros e a nossa honra nos credencia como adoradores. Então, quando nós vimos aqui como Davi o fez, ele arrebanhou de novo aquele povo. Chegou um momento em que Deus mostrou para eles um egípcio que estava com os amalequitas e esse cara pediu Davi um juramento. Ele estava lá lenhado, estava estava doente, estava sem comer, estava fraco. Eles deram comida, Davi jurou por Deus que iria poupá-lo, que iria preservar a vida dele, se mostrasse. Então, esse egípcio mostrou onde estavam os amalequitas que tinham levado cativos as mulheres, os filhos e os animais de Davi e de todo o seu exército. Então, Davi foi, e a palavra de Deus nos diz o seguinte, você vai ler o texto, você vai ver que Davi lutou de aproximadamente 6 horas da noite, 5, 6 horas da noite de um dia, até a tarde do outro dia. Foram 24 horas de luta e eles passaram aquela turma ali ao fio da espada. Tão interessante que nada, absolutamente nada do que foi levado se perdeu, porque quando nós sabemos que o inimigo tenta nos roubar ou às vezes consegue êxito, certamente a restituição de Deus, ele vem para as nossas vidas. Você pode estar desanimado por causa de toda a semana aí passada, com esta aí que vem pela frente, com 1 milhão de coisas para você poder fazer. Mas o sentido de ter a restituição, de ter a bênção de Deus, primeiro, quebrantar-se, e o choro é um bom sinal. Talvez não, mas você tem que saber que esse choro, ele tem que ser dessa intensidade que te alivia, dessa intensidade que te relaxa, para que você saiba que a sua consciência precisa ser voltada para Deus. Ali você recobra o ânimo, ali você vence, toma a sua postura, vence os seus inimigos, você ruma a sua batalha, aí sim você vai ver aqui a restituição de Deus, a restituição da sua família, restituição dos seus bens, a restituição daquilo que se perdeu. Meu filho foi para um retiro na semana passada. Quando ele voltou na terça-feira, ele estava triste. Por quê? Lógico, como pais, a gente cobra ali, toma cuidado com as suas coisas, fica de olho, faz aqui, tem a listinha, confere na hora de fazer a mala. Só que o par de tênis dele havia sido roubado. Ele estava triste porque o par de tênis dele fora roubado. Infelizmente foi. O que acontece? Na quarta-feira, Deus restituiu ali um par de tênis para ele novinho.
Ou seja, Deus, Ele tem para nós aquilo que é melhor, porque aquilo que nos fora roubado, Ele tem a restituição pronta em bênçãos para nós. Isso tudo por causa do nosso coração quebrantado. Então, diante das dificuldades, chora que melhora, ora que melhora e Deus, então, assim será honrado na sua vida. Amém? Pense nisso nessa semana, pense nisso nesse dia e nós vamos caminhar aí em triunfos, como aqui aconteceu com o nosso querido Davi e pode acontecer também individualmente com todos nós. Só lembrando que aqui no final, também tomou Davi todas as ovelhas e o gado e o levaram diante de Davi e diziam, este é o despojo de Davi. Ou seja, uma oferta especial ainda foi dada ali para Davi. Antes eles queriam matá-lo, apedrejá-lo. Depois, então, eles honraram com um despojo especial daquilo que fora tirado ali dos amalequitas. Você vai ser honrado aí diante de todos aqueles que estão à sua volta. Amém? Deus, obrigado porque podemos começar o dia, começar a semana, pensando, Deus, na palavra do Senhor, pensando nas direções que o Senhor tem. Temos dificuldades, temos problemas, temos desafios enormes para esta semana. Mas, ó Deus, nós não queremos, primeiro, nos ausentar das nossas casas, não queremos nos ausentar, ó Deus, dos nossos familiares, ainda que precisamos sair para trabalhar, sair para estudar. Mas, Pai, nós queremos manter a nossa casa ali protegida, porque, ó Deus, confiantes, ó Deus, no Senhor, sabemos que milícias de anjos estarão ali, ó Deus, guardando os nossos familiares, os nossos filhos, os nossos queridos, diante das mais absurdas tentativas de roubos, de saques do nosso inimigo. Deus, queremos montar essa guarda na cidade que o Senhor tem nos dado, para que o inimigo não alcance nenhum tipo de vantagem, ó Deus, para aqui tomar as nossas famílias. Nós velamos pelas nossas famílias. Por isso, Deus, agora, junto com os telespectadores, Pai, eu oro abençoando aquele irmão, aquela irmã que agora estão nos assistindo, a família de cada um deles, ó Deus, nesta manhã. Aquilo que houve de confusão no carnaval, aquilo que houve de confusão nesse final de semana, que hoje seja o tempo dessa nova postura, de recobrarem o ânimo no Senhor, de recobrarem o ânimo em oração, recobrarem o ânimo, ó Deus, na palavra do Senhor, mas que as nossas ações traduzam especialmente o contexto da fé que nós temos, porque sabemos que a fé, ela necessita dessas ações correspondentes. Então, Deus, queremos corresponder àquilo que o Senhor tem nos dado, para lutar em favor das nossas famílias, em favor daquilo que o Senhor nos tem confiado. Seja a tua bênção acompanhando cada um dos nossos irmãos nesta semana, começando hoje, na segunda-feira, começando aí para que a semana lá venha esse tempo de restituição, esse tempo de honra na vida de todos nós. Pai, eu abençoo a família brasileira, abençoo, Deus, cada um dos nossos telespectadores e ainda também abençoo o nosso país, o nosso querido Brasil, a nossa pátria amada. Pai, venha sobre nós com a tua glória, com o teu poder, com a tua unção, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu povo? Amém mesmo? Segunda-feira bombando, quero aqui mandar um beijo para o pessoal lá da nossa igreja. Hoje Carol Malta não está conosco. Carol Malta hoje, ela teve um pequeno probleminha, deve estar nos assistindo lá. Você vai conseguir enxergar, probleminha no olho lá da Carol Malta. Então, bênção sobre a sua vida, viu, Carol? Deus te abençoe mais. E eu quero registrar aqui que sexta-feira o encontro das mulheres lá, live, na nossa igreja, foi fantástico. Mais de 100 mulheres estavam lá comemorando o Dia das Mulheres. Momento de palavra, de cura, de quebrantamento. Carol, que levou a palavra, foi massa demais, uma unção incrível. E então, aqui honrando você, Carol, e também honrando, claro, a minha esposa, preparou carinhosamente, porque as mulheres saíram de lá assim, vibrando. E hoje eu faço um convite para você, na Lagoinha Buritis, um encontro Head, cabeça em inglês, mas significa homens em aliança com Deus, às 20 horas lá. Então, tamo junto, beleza? Pessoal, preste atenção nisso. Você já parou para pensar quantas pessoas vivem uma vida de mentira nas redes sociais? Nas fotos, sempre sorrindo, de bem com a vida, mas no dia a dia a realidade ela pode e às vezes
é bastante diferente, de muita tristeza. Então, é sobre isso que nós vamos conversar agora com a psicóloga Cida Mota. Cida, bom dia. Bom dia, Serginho. Tudo bem? Bom estar aqui, um prazer. Recebê-la novamente. Tudo Gratidão. Bem? Prazer estar aqui. Maravilha. Cida, redes sociais aí, para dar muitas pessoas têm usado para dar aquele alívio rápido nessas angústias da alma? Sim, Serginho. As redes sociais é uma ferramenta, né, que ela tem que saber usar, tem que saber ser usada por todos nós, né? E as redes sociais, ela vem como essa ferramenta, esse ganho que todos nós temos para divulgar. E hoje nós vivemos um mundo onde as pessoas estão tão individualistas, estão tão consigo, esquecendo de olhar para o outro, de olhar para os demais, e isso tem acarretado esse sofrimento na vida dessas pessoas. Muita gente tem feito desses likes, seguidores ali, uma forma também de alimentar ali o ego. Se não tem, também complica. Então eu pergunto para você, de que forma então tem conseguido as redes sociais, tem conseguido afetar aí emocionalmente as pessoas? Emocionalmente, Serginho, afeta as pessoas porque quanto mais a pessoa fica ali naquelas redes sociais, ela esquece de interagir. E esse contato com o outro, esse espelhamento, quando a gente tem um contato com o outro, eu estou aprendendo com o outro e o outro aprende comigo, das minhas ações, das minhas atitudes. Então, a vida de uma pessoa depender de um like, de uma curtida, de alguém que postou, conversou, falou alguma coisa daquilo que eu postei, isso mostra que a autoestima está muito baixa, essa pessoa foi realmente afetada e nós não podemos viver pelas curtidas que nós temos que viver por conhecer quem nós somos, por amor próprio, é o que está faltando na vida de muitas pessoas. Quando a gente vê também, Cida, nós vamos exibir algumas imagens ali de pessoas que cometeram o suicídio, mas dias antes, com uma imagem incrível nas redes sociais. E eu gostaria que você comentasse para a gente, pode colocar já na tela, por gentileza, produção, essas fotos, essas imagens. Olha aí, essa foto foi postada por uma mãe, mostrando a filha de 8 anos, numa noite antes de ir parar no hospital, por causa de uma tentativa, felizmente então, mal sucedido suicídio. Olha que menina linda. Muito bonita. 8 anos de idade. Muito bonita. E a gente fala muito, Serginho, que a depressão, ela não tem rosto. Ou seja, ela pode estar... E nem idade. E nem idade. Não é verdade? Ela pode estar em qualquer pessoa que a gente encontra. Na criança, no adolescente, no senhor, no idoso. É muito falado sobre isso. E quando a gente vê uma menina tão bonita como essa, o que ela não conseguiu expressar? E a gente vê só pela imagem uma menina com cheia de cuidados, com cheia de carinhos, mas está faltando algo. E essa ideia suicida não é porque a pessoa está rindo que ela não tem essa ideação suicida. Muito infelizmente, a depressão ela pode ser mascarada pela felicidade. A pessoa pode estar sorrindo, mas lá no seu interior ela tem uma gana, um sofrimento para o suicídio. Então, por exemplo, ali a gente vê uma criança. Então, por exemplo, tem um outro lado, que essa imagem mesmo nos mostra, que foi a mãe quem postou. Um tempinho antes de ir para o hospital por causa da tentativa. A gente também projeta a nossa felicidade sobre até momentos de quem está à nossa volta. Porque ali a menininha parecia estar aprontada ali para um casamento, uma festinha, que ela está toda arrumadinha. Também a mãe colocou, olha, coloquei a minha princesa, projetou nela, mas talvez só cuidou da casca. Da aparência. Da aparência, e o né? interior foi ficando, né? A depressão é isso, ela tem, a gente chama dos 3 índices da depressão, o leve, o moderado e o grave. O leve é aquele que a pessoa tá como essa menina bonita, arrumada para sair, mas lá no interior dela tá faltando alguma coisa. E essa falta, às vezes, do carinho, do afeto, de sentar, de olhar no olho. As pessoas estão tão conectadas hoje, ultimamente, que elas estão deixando o toque, o carinho, o estar com o outro.
outro. E a depressão moderada é aquela a depressão que a pessoa ela consegue ainda trabalhar, ela consegue, mas ela não consegue estar em todas as festas mais, rejeita convite que outrora não rejeitava. E já a depressão aguda, a crônica, mais severa, é aquela que o indivíduo não consegue mais sair do quarto. Ele prefere estar na internet ou conectado numa rede social ou dentro do quarto mesmo. Ele não quer mais interação social. E normalmente se mede esse nível de depressão ali por sorriso. Sim. E não necessariamente é o balizador, né? Vamos ver mais uma imagem? Tem aí, por gentileza, a produção colocar também mais esta imagem. Primeira vez, depois de meses, que ela saiu da cama para tirar uma boa foto. Olha só, uma jovem, né, uma mulher bonita, vai lá, aí faz o biquinho para foto, arruma o cabelo, coloca uma roupa legal, escolhe um bom fundo para foto, né? Os filtros, né? As pessoas não conseguem estar sem filtros na vida. Isso é algo do interior da pessoa. Se não tiver um filtro, se não passar pelo Photoshop, se eu não tiver muitas curtidas, não dá. E hoje a gente vê isso muito, não só essa moça que está aí tão bonita, tão produzida, mas o interior dela está oco, está faltando alguma coisa. Entre os adolescentes, Serginho, a gente sabe que a nossa Constituição brasileira, o jovem, aos 18 anos, se torna de maioridade. Mas a formação cognitiva de qualquer ser humano, ela termina aos 25 anos. E quanto mais, o que falta é essa afirmação para as pessoas, é o que leva o distúrbio de muitas pessoas, que até os 25 anos, as curtidas que ela tem, as pessoas que falam alguma coisa naquilo que ela posta, vai interferir na sua formação psicológica. Então, vamos colocar mais uma imagem, ainda tem para a gente aí comentar aqui. Olha só, foi a última selfie que essa mulher fez com seu namorado. A foto foi tirada 2 semanas antes dele se matar. Passeio ali legal, tem a criança fazendo ali uma canoagem, toda uma aparência de atleta, né, um físico bacana. E aí, então, Cida, nós vimos o resultado trágico de decorrência disso. Eu pergunto, então, como lidar com essas imagens, né, e as mensagens que as redes sociais nos promovem, sem que isso afete aí o nosso lado, nosso psíquico aí? A nossa saúde mental, emocional, né, Serginho? A nossa saúde emocional. Olha só, o que é a depressão? A depressão é um adoecimento cerebral que ela tem o poder de atingir, né, todo o nosso sistema, o nosso circuito do prazer. A pessoa perde a energia, perde o ânimo, ela perde a alegria e muitas das vezes ela está sorrindo, como essa última foto que nós vimos aí, aparentemente as pessoas estão passeando, mas lá no interior já estava tudo projetado dentro daquela pessoa. Ou seja, psiquicamente ele posta algo que ele não está vivendo. É muito o que as pessoas estão fazendo hoje, né? Elas postam, se não tem muita curtida, adolescente é assim, eles postam o jovem, ele posta uma foto e em 40 minutos eles não almejaram, não atingiram as curtidas que eles querem, eles vão lá e tiram. E eles excluem aquela foto. Também, eu não sei como fazer, mas existe um meio aí para você comprar seguidores e likes aí das fotos, né, as curtidas aí. Isso também eu acho que é aquela pior forma do engano, né? Sim, que eu me engano, certeza. Olha, eu comprei aquilo ali, mas para mostrar, para dar uma satisfação. Sim, porque infelizmente o que as pessoas estão postando hoje é aquela coisa assim, o que o outro tem é o que eu quero ter. A pessoa não consegue ter o amor próprio de viver o aqui e o agora, o momento. A gente não tem, na vida, nós não temos tudo que nós queremos, né, Serginho? Verdade. Existem coisas que nós vamos ter, existem coisas que nós não vamos ter. Tem coisas que nós podemos ter, sim, mas temos que trabalhar muito para poder conquistar. Para alcançar. E mesmo que tenhamos até uma certa condição, recurso para poder comprar, adquirir, mas precisamos trabalhar, valorizar também, né? E o que a gente vê? A gente chama de comportamento histriônico. O comportamento histriônico é aquela pessoa que ela quer aparecer.
ela tem um ganho secundário ao manter a amizade com a outra pessoa. Quanto mais me elogia, quanto mais eleva o meu ego... É uma forma de narcisismo sim, também, não é? Sim. Ela o tempo todo, o comportamento histriônico, o tempo todo a pessoa, ela quer ser aceita, ela quer ser elogiada, ela quer ser vocacionada naquele momento que ela está vivendo. É como se ela fosse o centro da atenção. E nós não somos o centro da atenção o tempo todo e, na verdade, nem sempre. E uma coisa que eu falo muito, Serginho, que a maior libertação que uma pessoa ela precisa ter é a libertação de querer agradar o outro o tempo todo. A gente não consegue agradar o outro o tempo todo. Nem Jesus agradou todos o tempo todo, né? Não está cada vez mais difícil da gente receber e dar também, não é, Cida? E o não faz parte da vida. A frustração, ela tem esse caráter pedagógico a todos nós, didático a todos nós, terapêutico a todos nós também. Né? Porque a frustração, ela tem uma grande importância para a nossa constituição psicológica. Se nós não formos frustrados, nós vamos ser um ser sem limite. Então, a frustração me mostra que eu não vou ter tudo na vida. E para eu ter aquilo que eu quero, eu tenho que trabalhar, eu tenho que dedicar. E muitas das vezes, essa distorção que nós temos visto hoje na nossa comunidade, entre as pessoas, infelizmente, o jovem, ele quer... Você estava dizendo antes do programa sobre o seu filho, foi restituído. As pessoas não sabem o preço hoje, os pais vão abençoando, vão dando presente, sem mostrar para o filho que eu saio de manhã para trabalhar. Isso leva muito sacrifício para a gente ter. Ou às vezes o outro extremo também, né, Cida? Olha, eu saí aqui o dia todo para trabalhar, deu um duro desgraçado aqui para você, para te dar a melhor escola. Como se também responsabilizasse o filho por causa daquele sofrimento. Também é o outro polo que não tem que chegar. Tem que ter um equilíbrio, tem que ter um equilíbrio. Tanto nas redes sociais como na vida, as pessoas têm que ter um equilíbrio. Na verdade, a gente tem que ter sabedoria e moderação em tudo na nossa vida. Agora, Cida, eu pergunto para você, é possível que nas redes sociais, ali pelas fotos, imagens e etc., a gente já consiga perceber algo, avaliar algo para, bem com uma sensibilidade ali para avaliar assim, um pouco da saúde mental daquela pessoa? É possível? Sim, Serginho, porque a gente é aquilo, infelizmente, muitas pessoas não aceitam essa temática. Nós somos aquilo que nós postamos e nós nos tornamos aquilo que nós vemos. Biblicamente falando, a boca fala do que o coração está cheio, o dedo tecla do que o coração está cheio. Sim, aquilo que eu curto, aquilo que eu escrevo, aquilo que eu posto, está dizendo alguma coisa sobre mim. E hoje a gente consegue ver nas redes sociais as pessoas que têm ideação suicida, as frases que elas colocam, o que elas escrevem ali. Por exemplo, um jovem escreve assim, a vida está muito difícil, isso vai acabar. Vocês um dia vão ficar sem mim, um dia vocês não vão ter esse problema comigo mais. São ideias suicidas que essa pessoa não está bem, que a sua saúde mental está mostrando esses pontos. Para a própria família, por exemplo, vê-se ali um jovem, vamos pensar num jovem, né, porque aí é a flor da idade, a família percebe que ele está muito ali fechado, introspectivo. Mas vai olhar as redes sociais, tá lá, é da galera, é nós. Tem esse paradoxo assim. Esse é um sinal também? Esse é um sinal também, porque não significa porque está ali alegre, fazendo seu gesto, seu comportamento, mostrando para todos os seus amigos que ele está feliz, não significa que exatamente ele está feliz. Então, Cida, para a gente pensar aqui, nessa câmera aqui, dá um recadinho para os pais aí que estão nos assistindo, dessa turma aí, desses jovens, adolescentes, até mesmo das crianças e até mesmo para os adultos aí, sobre esse tema aí. Dá essa sua palavrinha para a gente. Sim. Olha, Serginho, todos os pais que estão nos assistindo, é muito importante o nosso carinho, o nosso cuidado, o nosso estar presente com os nossos filhos. Não é os melhores presentes, não são as melhores fotos que significam que os nossos filhos estejam realmente bem. E o que os nossos filhos precisam é carinho, é limite sim, é mostrar que o quanto eles são importantes, é a gente parar tudo, alguns minutos no dia e sentar com os nossos filhos e perguntar como foi o dia deles, como foi a escola, como eles estão, o sentimento, o que eles estão sentindo. E, infelizmente, por faltar esse diálogo, essa comunhão, é que esses filhos estão indo aí para as redes sociais e fazer amizades e, muitas das vezes, vai pagar com a própria vida. Muito bom, pessoal. Nós, mais uma vez, trazemos esse assunto aqui no nosso De Tudo Um Pouco
trouxemos exatamente para que você, papai, mamãe, tenha uma posição muito muito criteriosa a respeito desta forma de lidar com as redes sociais. Você viu que está estritamente ligada à depressão. Sim. Cida Mota, psicóloga, veio aqui nos falar sobre isso para que você aí fique atento. E o recado final é participar um da vida do outro, deixar de lado, mas relacionamento, Sim. não é isso? É o estar perto, né, Serginho? As redes sociais, como é uma ferramenta, ela tem que ser bem usada, ela tem um ganho para a gente consegue comunicar e ter contato com as pessoas do outro lado, mas também dentro da nossa casa, ela pode roubar o afeto e o carinho das pessoas da nossa família para conosco. Então, tem que ser bem usado. Muito bom. Gente, só agradecimentos aqui, Cida. Muito obrigado pela presença Serginho. aqui no nosso Super de Tudo Um Pouco, nessa segunda-feira, já abrindo com um tema muito legal. Sim. Volte sempre. Uma Obrigado, honra. um prazer. Viu, pessoal? Recado dado, hein? Então, muito cuidado, muita parcimônia aí na convivência nas redes sociais. Não revela tudo. Então, você tem que buscar aí também as amizades reais. Então, nós vamos para aquele rapidíssimo intervalo. Daqui a pouco nós vamos voltar aí, falar sobre a questão de que pessoas acima de 16 anos não entendem tão bem o idioma inglês. E hoje nós precisamos. Então, vamos ver como mudar esse quadro aí. Daqui a pouco, depois do intervalo, aqui no nosso Tudo Um Pouco. Eu falei que o intervalo era rapidíssimo, então voltamos para falar de um assunto muito massa. Um levantamento recente mostra que apenas 5% dos brasileiros com mais de 16 anos entendem a língua inglesa. Então, é sobre, né, e isso pode ser decisivo até na hora de conseguir uma nova oportunidade no mercado de trabalho. Então, sobre esse assunto que vamos conversar agora com o especialista em língua inglesa, Júnior Pires. Júnior, bom dia. Bom dia. Deus te abençoe. Júnior, good morning. Good morning. God bless you. Amen. Aí, ó, viu só? A gente vai aqui desfilando o nosso bom inglês aqui, the books on the tablet. Não é assim? More or less. Júnior, a gente tratando assim desse percentual, apenas 5% de quem tem mais de 16 anos entendem a língua inglesa. Isso é um percentual muito baixo, principalmente considerando que falar ao menos uma outra língua estrangeira é decisivo até no mercado de trabalho, por exemplo, nas relações pessoais, interpessoais. Falamos há pouco da internet, para a gente até conviver na internet, tem que mudar esse quadro, né? É isso mesmo, pastor. O Brasil, o nível de inglês dentro do nosso país é realmente muito baixo. Nós somos comparados com países como a Índia, por exemplo, onde o percentual da população não tem o inglês fluente. Então, isso atrapalha o ambiente de negócios no país. Evidentemente, com um adolescente com 16 anos, se ele estudar, correr atrás, aprender o inglês de forma fluente, vai ter melhores oportunidades. Com 16 anos, 2 anos de estudo, 2 a 3 anos, consegue alcançar uma fluência e vai chegar no mercado de trabalho com 18, 19 anos com um grande diferencial. Hoje, a grande peneira no mercado de trabalho se chama inglês. Evidentemente que o nosso quadro aqui dentro do país é muito baixo, então se você fala inglês fluente, conhece os meandros do idioma, tem um vocabulário rico, né, tem fluência, é um grande diferencial para poder chegar, não só chegar no mercado de trabalho, mas para se manter vivo no mercado de trabalho. Porque tendo essa seleção toda aí, quando, por exemplo, na hora de uma entrevista ali para o emprego, na hora dessa prova de seleção, pergunta-se lá sobre uma outra língua, a pessoa diz inglês no nível intermediário. Nem sempre, de fato, é um nível intermediário. Às vezes é bem básico mesmo ou quase nada, né? Assim, a forma que eu vejo isso é que as pessoas aqui no Brasil têm a mania de falar que tem um inglês básico. E muitas das vezes não tem nada. Por exemplo, se a gente for comparar, se você for comprar um carro básico, ele tem o volante, tem a roda, o vidro, tem assim, as funcionalidades. Quando se fala que tem o inglês básico, na verdade a pessoa não tem nada. Às vezes do carro é só a carcaça, né? Exato. Não tem as rodas, não anda, o volante não dá.
Então, assim, pegou-se a mania de falar assim do Brasil, olha, meu inglês é básico. Na verdade, ele não tem inglês algum. Então, as pessoas que estudam um pouquinho já se consideram intermediários. Na minha concepção e visão, uma pessoa que tem o inglês básico, ele deveria ser capaz de comunicar, sim, até mesmo comunicar as coisas básicas do dia a dia. É aquela famosa ideia que a gente traz de, se for aos Estados Unidos, por exemplo, não morre de fome, porque ele já comunica o básico ali. É dentro disso, assim, a analogia é essa? Exatamente isso. Se a pessoa for viajar, não vai, se tiver o inglês básico, né, vai fazer as coisas básicas, passar pela imigração, porque sempre tem algumas perguntas, né, durante o processo imigratório, para você dar entrada no país, vai te perguntar o que você vai fazer, o motivo da sua visita. Então, o inglês básico, ele te permite você entender isso, chegar no restaurante, fazer um pedido, negociar perguntar algumas informações a mais, até mesmo negociar valores de preços. É bem da cultura do brasileiro pedir desconto, não é a cultura muito lá fora, nos Estados Unidos, Inglaterra, o pessoal, é o preço que está ali, mas o brasileiro ainda tenta negociar. Até porque, por exemplo, no sistema de mercado dos Estados Unidos, por exemplo, tem lá o preço. Aí, olha que legal, mas ainda calcula se tem os impostos em cima, que aí você vai ver na hora que estiver passando lá no caixa, né? Exatamente, a gente mostra o preço bruto, real, e exatamente quando você vai pagar de imposto. Então, essa transparência é cultural. Eu acho isso bem bacana, que deveria ser adotado no Brasil também. Dentro do processo educacional aí brasileiro, a gente vê que algumas escolas, né, já têm ali o inglês, mas sempre é como aquela matéria que não tem muito peso, não tem muito investimento. É uma aula de 45 minutos, talvez, por semana, não é? E não se cobra tanto. Isso deveria ser mudado com uma carga horária maior, até no sentido de uma escola pública também, né, Júnior? Para o professor de inglês numa escola pública é muito complicado. Você pegar uma turma aí de 40, 50 alunos, lotado, muitas vezes os alunos não têm interesse em aprender a língua, a metodologia é defasada. Então, assim, ele faz o que ele... pode, né? Que ele pode. Assim, como especialista, aprender inglês no meio de 45 outros alunos é muito complicado. Porque mas pelo menos assim, considerando o ensino público, mas pelo menos de uma forma mais acessível, dar essa acessibilidade à população, já é o começo, pelo menos, para passar ali alguns pontos básicos da própria língua, ou e até a familiarização com a pronúncia, com os sons, até com a cultura também. Eu acho que seria mais por esse lado. Se você tiver turmas um pouco mais reduzidas, mesmo que não se faça isso, deveria priorizar a questão da fala. Como especialista, aí você mais ou menos entende assim, que um número máximo de uma turma para ter um ganho, né, uma crescente aí, seria de até quantos alunos? 15 alunos. Até 15? 15. Isso aí porque o professor tem que ter o cuidado de verificar a pronúncia dos alunos, né? Então, se você vai pronunciar, tem que escutar da forma que você está pronunciando e te mostrar a pronúncia correta. É assim como uma criança aprende. Uma criança, por exemplo, aqui no nosso país, nós aprendemos o português de criança. E como que nós aprendemos? Com os pais falando. Toda vez que a criança fala errado, né? É repetição. O pai vai lá e corrige. Não é assim, por exemplo, a criança fala canetar. O pai, não, caneta. Ensina a criança da forma que é pronunciada. Então, como aluno, tem que ser feito da mesma forma. Tem que focar na fala primeiramente. Não se deve aprender gramática ou aprender inglês traduzindo. Tem que aprender a falar primeiro. Esse é o ideal. Legal. Porque muita gente, nós falamos o português, mas nem sempre sabemos a gramática, né? Exatamente. Assim, o inglês tem essa mesma vertente. Agora, vamos dar um pulinho aqui no nosso outro espaço, para a gente fazer alguns outros comentários também, para levar esse entendimento e para a gente mostrar alguns objetos que nos ajudam a familiarizar com a língua. Sim, vamos lá, João? Por gentileza, pode vir aqui, pode me acompanhar. Pessoal de casa, nós estamos falando aqui agora com o Júnior Pires, que é especialista em língua inglesa, sobre esse percentual de que 5% daqueles que têm mais de 16 anos entendem a língua inglesa. Então, a gente precisa mudar isso aí. Aqui nós temos formas, né, de familiarização com a língua. Então, Júnior, vamos mostrar para o pessoal aqui, vou começar por esse lado aqui hoje, que são as pessoas conversando. Isso aí nos dá o sentido da
imersão na língua também, não é? Exatamente. Hoje, a forma de aprender, na minha concepção, a forma de aprender um inglês, aprender um outro idioma de uma forma efetiva, é através da comunicação. Se a gente for para pensar, os imigrantes, as pessoas que vão para outro país, muitas vezes para os Estados Unidos, Inglaterra, elas muitas vezes não vão para a escola e aprendem a falar, só na convivência, no trabalho. Então, a comunicação ela é essencial. Mesmo, assim, é interessante ir para a escola para poder aprender de uma forma... uma técnica, forma certinha, né? Exatamente, aprender os meandros do idioma, aprender da gramática local, também, para poder ter um inglês até completo. Até porque tem a diferença do inglês, assim, americano para o inglês britânico, né? Existe. Aí até para ter essas bases para você saber com o que você está lidando. Né? É assim, o inglês britânico e o americano, existe diferença de palavras, de escritas e pronúncia, né? O sotaque. Mas não difere tanto, não. É como se fosse o mineiro conversando com o paulista, se entende muito bem um com o outro. Com certeza. E assim, quando fala aqui, por exemplo, de pessoas aqui em conversa, também vale para familiarização, por exemplo, nesses tempos áureos de Netflix aí, assistir a filmes e sempre com as legendas ali, para o ouvido estar ali ambientando ali, moldando aos sons, às pronúncias? Sim, isso também é um ganho? É um ganho. A minha recomendação seria assistir o filme em inglês com áudio e a legenda também em inglês. Que muitas às vezes as pessoas colocam o áudio em inglês e a legenda em português. Muitas das vezes a tradução não é 100%, então eu recomendo sempre colocar tudo em inglês para a pessoa que quer aprender. Mas aí já seria um passo 2 para quem já tem um vocabulário um pouco melhor. Exato. Né? Porque, por exemplo, para quem vai começar ali, se coloca lá o som já traduzido, aí é ganho nenhum. Ganho nenhum. Agora, se coloca o som original, ainda que com a legenda, para pelo menos eu começar a ter ideia do que está se falando, já é um passo. Exato. O segundo passo é já arriscar na legenda em inglês. Eu recomendo sim, porque se você for viajar para um outro país e não consegue comunicar... Não vai ter a tecla SAP. Não tem nem legenda. Então, assim, a legenda no caso da série vai ser um extra. Você vai ouvir inglês, acostumar o ouvido, né? Não teremos a tecla SAP, não é isso, Fininho? Exato. Agora, Júnior, vamos lá. Aqui nós temos uma escola de inglês. Frequentar uma escola de inglês. Exato. Não é isso? Buscar um professor, aulas particulares, muitas pessoas hoje aí estão no mercado disponíveis aí, está mais acessível, né, esse tipo de recurso? Hoje em dia, temos escolas no mercado no valor até de R$150, né, sem limite, vamos dizer assim. Então, é bem mais acessível. Eu acho que as pessoas têm a impressão que o curso de inglês é muito caro e não é acessível hoje. Isso está até errado. O curso de inglês hoje ele é acessível e eu recomendo, né, que a pessoa procure uma metodologia, uma escola que ele melhor se adeque a ela. Exatamente, porque tem vários tipos, cada escola tem sua peculiaridade, cada escola tem seu tipo de metodologia, sua forma de trabalhar, mas um conselho que eu dou é procurar uma escola que adapte a sua realidade. Por exemplo, a escola que eu fundei aqui na região metropolitana, nós preocupamos com a fala primeiro, que acreditamos que todo ser humano aprende a falar. Então, por isso, nós ensinamos as pessoas a falar primeiro, antes da gramática. Olha, que legal. E aí a gente pode pensar também sobre a questão do professor particular? Sim. Professor particular tem que ter muita disciplina. O que muitas vezes acontece é que o professor cria muita amizade, muitas vezes, e começa a conversar assuntos que fogem um pouquinho. E perde seu tempo da aula. Perde seu tempo, então tem que tomar cuidado. O professor particular é efetivo, dá para poder aprender. Sugiro variar de vez em quando, mudar de professor, para você acostumar com sotaques diferentes, com perfis diferentes, porque no dia a dia nós lidamos com pessoas diferentes, sotaque diferente, ideias diferentes, vocabulário diferente. Então, assim, sugiro ficar muito tempo com o mesmo professor. Então, sempre dá uma mudada. Troca, exato. Aí a gente fala também da proficiência, né? Que é saber a habilidade no ouvir, no ler, né? Na falar e até no escrever também. Por exemplo, tem aquele teste do TOEFL, né? Que é o que vai te credenciar, por exemplo, para aqueles que querem até estudar lá nos Estados Unidos. Então, é importante desenvolver todas essas habilidades, né? Exatamente, a escola vai te ajudar nisso.
Se você deseja fazer uma faculdade fora do país, ou então candidatar numa vaga de emprego, é necessário fazer esses testes, né? Tem vários no mercado, TOEFL, TOEIC são alguns deles. Então, a escola vai te ajudar nesse sentido, de pegar essa parte da gramática, de fazer uma redação, de como colocar as ideias. Então, a escola vai te ajudar nesse sentido também. Tá vendo? A disciplina é tudo. Aqui nós temos um dicionário e também o nosso famoso smartphone aí, ó. Conta pra gente essa ligação nossa com esses itens aí. Certo. Toda pessoa que começa a aprender uma nova língua tem um pouco de dificuldade, precisa de fazer algumas traduções, evidentemente. Então, o dicionário, o smartphone vai te ajudar nisso aí. Hoje em dia, o dicionário está morrendo. Porque o dicionário já está aqui dentro. Exatamente, é mais prático. A pessoa que vai viajar não vai ficar procurando ali palavra no dicionário. Não, coloca a tradução ali rapidinho. Google Tradutor. Exatamente, aproveita, faz uma selfie e já posta nas redes sociais. Agora, também aqui é onde precisa da imersão para a gente lidar também com as expressões idiomáticas também. Porque, às vezes, traduzindo aqui ao pé da letra, você pode ter um problema aí. Pode ter um problema grande até. Existem certos tipos de expressões, em inglês nós chamamos de Indians, onde que são os... Como chama? Indians. Algumas pessoas falam sayers também. Então, assim, o que acontece? É como se fossem os ditos populares. Esse envolve mais a parte cultural e é difícil. Se você colocar em qualquer tradutor, não vai te dar a resposta correta. Porque realmente tem que ser fluente, tem que entender a ideia principal. Entender o contexto daquele texto. Né? Exato, porque se você traduzir palavra a palavra, não vai te dar, não faz sentido. Aqui nós temos também esse aqui é um reloginho. Televisão. Né? Televisão? Exatamente. Televisão. É um relógio, TV. Então, bonitinho. A TV, aí nós falamos, né, sobre os filmes, as séries. Acessar ali, para quem tem um pacote aí a cabo também, dar uma assistida naqueles canais ali, americanos ali, CNN, aquelas coisas todas, o noticiário. Isso ajuda muito, né? Porque para poder aprender inglês não existe mágica. Nós temos que ter o contato diário. Uma pessoa que está no processo de aprendizagem do inglês, ela precisa ter o contato diário com o inglês. Não adianta estudar, por exemplo, 10 horas no dia e passar 2 semanas sem estudar. Não. Você tem que ter o contato diário. E uma das formas de manter o contato é através de música, televisão, séries, né? Assim, leitura também, que é o próximo item, é o livro. Isso. Então, assim, eu acho que, na minha visão, a pessoa tem que ver o que é melhor que se encaixe para ela. O que ela gosta de fazer, o que ela tem prazer. Porque se adeque aos seus tempos, né? Aos seus times aí, né? Horário de trabalho, o seu tempo de descanso, para poder colocar a disciplina. Exatamente, porque quando você faz com prazer, os frutos aparecem, né? Os frutos são melhores. Naturalmente. Exatamente, porque não adianta você entrar num curso de inglês, achar que é maçante, chato. Não, você tem que buscar outras fontes de conhecimento, não só na escola. Então, a série, livro... temos também música, então a pessoa tem que escolher o que é melhor. Então, assim, se eu faço com prazer, eu vou fazer melhor, vou fazer feliz. E buscar as ramificações que te favoreçam nisso, né? Por exemplo, você quer aprender, então você vai pegar a música, aí você vai pegar o filme, ali passam como braços para você entrar nesse rio aí. Exatamente. Até chegar essa imersão absoluta que é estar no país destinado. Aqui a gente exemplifica os Estados Unidos, né? Mais comum, mas todo mundo aí no mundo inteiro fala o inglês, principalmente, né? Ou a Inglaterra lá que a gente pode falar. Até chegar lá, passos precisam ser dados para chegar lá bem, né? Exatamente. Se a pessoa tiver um poder aquisitivo maior e conseguir estudar, fazer um intercâmbio fora do país, apesar que não é tão caro hoje, certo? Quanto ela puder ir estudar em outro país, também é bem relevante, porque aí você vai entrar na imersão e ter a sensação, sentir as emoções de estar no país e aprender inglês. Porque depois que você sai da escola, você já pode praticar, ir para o supermercado, restaurante, atividades após a escola, então isso aí agrega muito, né? Agora, Júnior, para a gente... dentro da temática aqui, 5% não entendem o inglês.
O que fazer para mudar esse quadro no processo educacional, mas individual? Não depender de escola, não depender de governo, depender... Não. Por exemplo, eu, 45, eu quero aprender inglês. Claro que o esforço é um pouquinho maior do que pegar a garotada aí que está já deslanchando. Qual que é a sua dica para esse pessoal aí que já está mais enferrujadinho aí? A minha dica é, primeiramente, nunca desistir do sonho. Se a pessoa sonha e vislumbra aprender o idioma, correr atrás mesmo. Existem várias formas de aprender inglês. Não é necessário, evidentemente, entrar numa escola. A internet é uma porta aberta para o mundo. Então, o indivíduo hoje ele consegue fazer amizades fora do país, certo? Pelas redes sociais. Tem muita gente querendo aprender português e faz uma troca. Ensina inglês, é uma moeda de troca. Uma permuta? Uma permuta. Então, existem várias formas da pessoa correr atrás. Quem está enferrujado, como você disse, lembro bem na minha escola, tem aluno até de 70 anos aprendendo inglês bem. Então, assim, nunca é tarde para aprender. Tem que ter força de vontade, sim. Se é o seu sonho, corra atrás. E sobre esses métodos? Que métodos para uns é legal demais, para outros nem tanto? Aí é adequação, aí é ambientação. Mas e quando a gente tem essas propostas assim, miraculosas de aprenda o inglês em X número de dias? Olha, tecnicamente, para brasileiro ficar fluente num curto espaço de tempo, isso é impossível, né? É impossível, não. Porque para ser fluente, você precisa de primeiro vivenciar, não apenas falar. Para ser fluente, você tem que falar e ser entendido. Então, existem expressões, ideias, a parte cultural envolvida. Então, para o brasileiro ficar fluente, em torno de 2, 3 anos, dependendo da sua dedicação. Eu residi quase 10 anos na Inglaterra. Eu não fiquei fluente no primeiro ano. Certo? Eu fui para a escola. E você já foi com uma base? Não, nada. Cheguei lá com inglês, no primeiro ano foi batendo cabeça mesmo. Aí depois eu fui para a escola para poder aprender a língua de fato, aprender todas as questões gramaticais envolvidas também. E hoje, aí desses 10 anos, chegou, está tudo certo, está aqui no Brasil, já tem a sua escola e para alcançar novos áreas e todas as faixas etárias? Sim, nossa rede, né, de franquias, nós temos aqui na região metropolitana e atendemos desde 7 anos, a partir de 7 anos, que eu acho que a idade melhor para poder iniciar o inglês seria de 7 a 10 anos, vamos dizer assim, porque as cordas vocais não estão rígidas ainda, então a criança ela consegue pegar um sotaque, consegue pegar uma entonação muito bonita. E isso faz uma grande diferença ter o inglês com sotaque legal. Muito bem. Júnior Pires, especialista na língua inglesa, veio aqui nos dar essa aula sobre a necessidade de aprendermos aí, porque o percentual de quem entende inglês acima de 16 anos é baixíssimo, apenas 5%. Então, precisamos mudar esse quadro, visto que ter pelo menos uma outra língua, aí já melhora, já amplia aí todos os nossos horizontes. Então, Júnior, obrigado pela presença aqui, uma honra recebê-lo no nosso De Tudo Um Pouco. Tá certo, obrigado, pastor Sérgio, e espero ter contribuído de alguma forma. E muito contribuiu demais. E agora eu quero aqui, pessoal, falar para vocês, bate-papo de inglês aqui, bate-papo sobre estudo, conhecimento. Então agora nós vamos conhecer mais um talento gospel no nosso quadro, Uma Chance na TV. É isso aí, meu povo, nós vamos caminhar aqui para o outro lado aqui no nosso espaço da música, para esse bate-papo musical agora, no nosso quadro Uma Chance na TV, com a banda Tocando o Céu. É isso? Apresentar essa rapaziada, você é o? João. O João Vitor, esse aqui é o? Arthur, e esse aqui é o? Moisés. Aí, ó. Só vocês 3 de irmão ou tem mais alguém em casa? Não, tem só nós dois. Ah, não, eu achei que você era o mais velho, cara. Não, ele é adotado. Muito legal. Gente, e essa banda Tocando Céus, meninos novos, você não, você já é velho. Cara mesmo, tem cara. Qual que é a sua idade? 18. Seu? 15. Não tô mentindo, 16? 16. Ele é o mais velho. Você é mais velho? Cara, as aparências nos enganam. E aí, olha só que massa.
Quanto tempo vocês já estão juntos? Como é que surgiu a banda Tocando Céus? Bom, a gente sempre foi junto porque, por exemplo, meu pai é pastor. E ele sempre foi chamado para pregar em igrejas. E com isso, todas as vezes pediam um louvor. Deixa eu só, vamos só chegar aqui para pertinho de você aqui. Isso, porque a imagem ficou massa. O som que ficou ali. Aí. Vamos lá. Então o que acontece? Quando a gente começou, foi o seguinte, meu pai sempre foi, ele sempre foi chamado para pregar em alguns lugares. E eles sempre pediram louvor. E a gente começou a fazer com o louvor da nossa igreja mesmo, que era eu, o meu irmão e o Moisés. A gente sempre fez esse formato, sempre fez. E a partir daí... Já eram amigos na igreja e tudo, já estava lá na banda? Desde a infância. A partir daí, a gente começou a tocar em outras igrejas e meu pai parou de ser chamado. Começou a chamar mais o grupo de louvor. Aí convidava o grupo e... você tem alguém que prega aí que vocês levavam o seu pai. A gente levava meu pai, desse jeito. E também começou a chegar algumas pessoas. Por exemplo, tem a namorada do meu irmão. Também tem o nosso primo, tem 2 primos nossos, que é o baixista, se chama Flander, e a Yasmin, que é a nossa prima e também trabalha no vocal com a gente. Então a banda, 5. Não, ainda tem mais uma, que é a tecladista. Isso, uma família, né? A banda Tocando o Céu é uma família. Tudo, mais parte de família. Isso aí já configura até como formação de quadrilha. Isso dá pra chegar lá. Mas, por exemplo, e sempre foi desse jeito, mas é sempre ligado com uma família, que, por exemplo, maioria é família, ou se não, a gente conhece desde da infância. Porque é da mesma igreja. Vocês são de qual igreja? A gente hoje é da Videira, a gente era do ministério chamado Aliança Eterna, que todo mundo fazia parte. A Letícia, que é a tecladista, ela era do mesmo ministério, porém de outro endereço. Aí fica... Mas aí a denominação é a mesma. A mesma. E hoje, quando vocês vêm com essa roupagem aqui, quase que de uma boy band, quase, né? quase. Qual que é o som de vocês? O que vocês acreditam aí em termos do seu trabalho? Bom, a gente é mais... Pra mim, é dividido em 2 partes. Tem a parte que a gente pega um pouco mais rock, mas a gente anima mais. E também temos a parte worship também, que é a parte mais adoração, levada mais pra isso. O que a gente acredita com esse trabalho é que o nosso intuito hoje é mostrar que... eu tenho 15 anos, 16, tem uma variedade, mas geralmente é jovem. Você já tá mais velho, rodado, 18. Já tá por aí. Mas... Coroa, cabelo já tá ficando branco. Já tá difícil, Mas o nosso intuito hoje é mostrar 2 coisas. Primeira, é que a gente quer levar Jesus e mostrar que não só... como pode dizer, a gente é adolescente e a gente pode chamar a atenção das pessoas com Jesus. Não é algo careta, não é algo... A gente quer mostrar que ser apaixonado por Jesus é legal. Não é uma vida chata, não é uma vida careta, que muitos hoje pensam nisso. E a outra coisa é mostrar que Jesus é real, que hoje tem vários jovens dentro de igreja que duvidam disso. Tem vários jovens da igreja que não acreditam muito nisso. E o que a gente faz? A gente leva Jesus para isso. A gente queria só contar um caso rapidinho, que é de uma jovem que um dia a gente foi ministrar numa vigília. Numa vigília normal, e a gente tocou como sempre, ficamos lá tocando. E alguns dias depois, na verdade foi alguns meses depois, a gente recebeu um áudio de uma mãe, falando assim, que nossa filha estava naquela vigília, nossa filha escutou o que vocês falaram, pregaram, escutou. E ela você estava conversando ali isso com a psicóloga, ela tinha depressão, ela se cortava, e a partir dali, ela começou a entrar num caminho sem fundo, num tempo sem fundo. Só que através que Jesus fez, através de nós, ela mudou. Diz que a família inteira não reconheceu ela foi uma pessoa diferente, e ela chamou a gente para tocar no aniversário de 15 anos dela. Uau, que testemunho massa. Tem muito preconceito, assim, com vocês, assim, nesse contexto, assim, de serem adolescentes? Sim, tem muito, porque... isso aí não sabe nada, só toca, tem, algo assim? Porque o que acontece, igual você falou, é o fato de ser adolescente. Não é que e uma coisa que eu falo muito, não só com o pessoal da banda, mas com todo mundo, nós temos que ser ensináveis, nós temos que aprender a ouvir. Porque se você chegar pra mim e falar assim, não, se você fizer desse jeito melhor, a gente vai escutar com certeza, porque vocês são mais velhos e você sabe mais que a gente. Só que a gente também quer passar que
Jesus nunca escolheu idade. Jesus escolheu o que tem dentro do nosso coração, a fome e a sede que tem dentro de nós. A primeira causada, assim, de Jesus, ele tinha quantos anos? 12. E onde que ele estava? Ensinando no templo. Então, início ali da adolescência, e algo que eu, pelo menos, prezo muito por isso, sabe? É pelo fato de ter trabalhado muito tempo com famílias, né, especialmente nessa matéria. E hoje eu tenho 2 filhos adolescentes, meu filho de 15 e minha filha de 12. É exatamente mudar essa concepção, esse paradigma aí de que adolescente é aborrecente. Eu sempre digo o seguinte, a gente tem que começar a declarar que os nossos filhos são adolescentes. E é extremamente possível e há muito o que receber também, né? É, muito, muito mesmo. Moçada, pode pegar a viola aí que nós vamos tocar agora aqui. Bate-papo aqui para vocês conhecerem aqui um pouco mais dessa turma aqui da banda Tocando o Céu. Aqui o João Vitor, o Arthur, Moisés. Ainda tem mais uma meia dúzia, assim, por trás, não puderam ver. Alguém tem que estar na escola uma hora dessa, tem que estar trabalhando. Alguém tem que ser o responsável. Alguém tem que ser. Ali está a mamãe, ali é quem é aquela? Ali, quem está ali é a namorada do meu irmão, aquela que está filmando. E a sua namorada, aquela ali? Ela sabe? Pode falar assim ao vivo? Pode falar. Sabe? Então, muito bom, sensacional. E aquela que está de verde ali é a minha mãe, que ela veio acompanhar a gente. É que é a produtora, a empresária, holding, tudo, de tudo um pouco. De tudo um pouco, exato. Muito bem. Vocês são daqui de BH mesmo, né? Sim, aqui somos daqui. Isso, Videira, agora na Igreja Videira, Sim, aqui Videira. também. Exato. Massa! Gente, banda Tocando o Céu no nosso quadro Uma Chance na TV. O que vocês vão cantar agora é música de vocês mesmos? Músicas nossas. Como que chama? Eu Nunca Fui Merecedor. Pessoal, para conhecer aí rede social, YouTube, plataformas digitais, já encontramos banda Tocando o Céu lá? No Instagram é Ministério Toque Oficial. Guarda esse nome. Toque. Porque Tocando o Céu é como se fosse... T-O-C. Não é transtorno obsessivo compulsivo, não, gente. Tocando o Céu. Viu? Toque oficial. O Ministério Toque. Toque oficial, né? Mas é Ministério Toque Oficial. Pode procurar lá. E também, se você também quiser chamar para sua igreja, pode chamar a gente lá no Instagram, que nós iremos lá com todo o prazer do mundo. Fechou? Demais da conta. Então, agora, moçada, vocês estão acompanhando aí o nosso De Tudo Um Pouco, o nosso quadro Uma Chance na TV, com a banda Tocando o Céu. Agora, com vocês, Uma Chance na TV. Tão sublime graça que me conquistou, violento amor que me venceu, apaixonado estou, ansioso espero pelo meu Senhor, meu amado eterno. Tão sublime graça que me conquistou, violento amor que me venceu, apaixonado estou, ansioso espero pelo meu Senhor, meu amado eterno. Nunca
Nunca fui merecedor, mas o teu amor me comprou. Nunca fui merecedor, mas o teu amor me comprou. Agora sou justificado pela obra do amado. Tinha o direito de viver, mas pegou pra si o nosso para morrer. Agora sou justificado pela obra do amado. Tinha o direito de viver, mas pegou pra si o nosso para morrer. Você morreu por mim, você se crucificou, fez tua própria cruz, me justificou. Você morreu por mim, você se crucificou, fez tua própria cruz e me justificou. Nunca fui merecedor, mas o teu amor me comprou. Nunca fui merecedor, mas o teu amor me comprou. É isso aí, meu povo, de volta estamos com o nosso De Tudo Um Pouco e agora para falar de um assunto também muito sério e que toca, assim, a um grupo de pessoas, mas também, paralelamente, a todos nós. Porque depois da tragédia que deixou aí 197 mortos e 111 desaparecidos em Brumadinho, aqui em Minas Gerais ganhou aí um plano estadual de segurança em barragens, felizmente. E é sobre isso que conversamos agora com Marília Mello, que é diretora-geral do Instituto Mineiro de Gestão das Águas. Marília, muito bom dia, seja bem-vinda ao nosso De Tudo Um Pouco, honra tê-la conosco. Muito obrigada. Marília, quando eu disse assim, ó, Minas Gerais ganhou um plano de segurança em barragens, veio tarde, não é? Mas veio. Nesse momento, a gente regulamentou um plano de segurança de barragem de água. Já havia no Estado um plano de segurança de barragem de rejeito, né, que é o caso da barragem que rompeu em Brumadinho. Agora, para avançar, né, nesse trabalho de proteção à população, nós estamos regulamentando aquelas barragens de água, que também geram aí, né, caso haja algum tipo de acidente, algum tipo de desastre, riscos à população. Por isso que nós foi até noticiado logo após a barragem de rejeitos de Brumadinho ali, foi colocado também um estado de alerta também por causa da barragem de água que tem próximo também, não é? Sim, lá tem uma outra barragem de água ao lado, né? E o rompimento pode sim causar riscos. Mas a gente fez, né, esse trabalho, a política de segurança de barragem é uma política, uma lei nacional, e ela estava pendente de regulamentação aqui no estado de Minas Gerais. Então, a partir de agora, né, todas as barragens de água, elas devem se cadastrar num primeiro momento, para que a gente conheça as condições dessas barragens e, em seguida, iniciar todo o processo de estudos para a garantia de estabilidade dessas barragens. E dentro desse processo, por exemplo, as empresas responsáveis por tais barragens, elas já não deveriam estar cadastradas ou, pelo menos,
correr atrás disso já há mais tempo até? Independente, né, da regulamentação da lei, é claro que as empresas ou as pessoas físicas que são donas de barragens, elas têm que ter a manutenção da barragem, a avaliação periódica por um engenheiro, porque isso é que vai garantir a segurança da empresa, né, ou do dono da barragem e também da população. Agora a gente traz uma obrigação legal, né, que ainda reforça ainda mais esse papel que deveria, sim, existir de qualquer forma. E aí, eu, até pelo seu cargo, né, que é diretora-geral do Instituto Mineiro de Gestão das Águas, talvez dos maiores interessados aí no assunto, o grande problema que a gente vê no Brasil em algumas determinadas áreas não é a lei ou a aplicação da lei, mas é a fiscalização do cumprimento daquilo ali. Hoje, em termos de fiscalização desse plano estadual de segurança em barragens, a fiscalização, muito embora estejamos ainda no calor, né, na efervescência aí dessa última tragédia, ela será efetiva, os mecanismos são efetivos para ver o cumprimento dessa segurança, para que desastres como esses, crimes como esses aí que vimos recentemente, não aconteçam novamente? Com certeza, a fiscalização é absolutamente importante, né? E a gente deve sempre lembrar que a responsabilidade primeira pela segurança de barragem é do dono da barragem, seja a empresa ou a pessoa física. No caso de água, diferente do caso de rejeito, a fiscalização é responsabilidade do Instituto Mineiro de Gestão das Águas. Então, nós estamos nos estruturando com uma equipe, em função dessa nova regulamentação, para fiscalizar essas barragens. Vamos contar com equipe própria e, além disso, com o apoio da Polícia Militar, né, que tem técnicos e policiais absolutamente capacitados e capazes para acompanhamento. Então, há um trabalho de campo que está previsto, escalonado ao longo dos anos, porque nós estamos convocando, nesse primeiro momento, as barragens maiores, aquelas que têm acima de 15 metros de altura e mais do que 3 milhões de metros cúbicos de água acumulado, e estamos escalonando até 2022 para a gente ter todas as barragens cadastradas. Mas tem uma parte de escritório, então a gente exige também que esse empreendedor ou o dono da barragem, ele faça avaliações periódicas com laudos técnicos periódicos e nos submeta para uma avaliação em escritório. Nós vamos ver algumas imagens aí de algumas barragens aí, para que até a senhora comente com a gente sobre o que está sendo feito. Essa daí, por exemplo, é de Congonhas, não é isso? Isso, essa é de Congonhas, não é, Marília? Sim. Isso. Ali, ó, a gente vê, né, muito próximo ali da cidade ali, então por isso que, por exemplo, a gente ouve pelos noticiários que os moradores, a cidade dessas, né, principalmente envolvidas aí, estão num nível de intenção altíssimo. Tal qual na barragem de rejeito, na barragem de água, os critérios para a gente classificar essas barragens são dois. Primeiro, o nível de risco, né, que é avaliado em função da situação da barragem, da manutenção da barragem, e o dano potencial associado. O dano potencial associado tem exatamente a ver com isso. Tem população depois da barragem, tem estrutura física depois da barragem. Essa zona logo depois da barragem a gente chama de zona de autossalvamento. E essa zona tem que ter um trabalho muito cuidadoso para a proteção das pessoas. O ideal é sempre que a gente minimize a quantidade de gente nesse local, né? Porque qualquer obra de engenharia ela não tem risco zero. A regulamentação vem para trazer o risco cada vez menor. Mas essa zona de autossalvamento, que a gente considera na nossa regulamentação 10 quilômetros ou 30 minutos da onda de cheia, é uma região que tem que ter muito cuidado. Por isso que o plano de emergência deve ser elaborado e bem aplicado. Dentro daqueles alertas aí que foram dados, aí pelo menos ali em Barão de Cocais, Itatiaia-Sul, onde algumas famílias foram tiradas porque as empresas donas dessas barragens não tiveram o laudo de certificação de segurança ali. Aquele é o procedimento correto que deveria ter sido feito em Brumadinho, Mariana e etc. E isso agora para frente, qual é a projeção?
O que aconteceu de fato nesse caso dessas barragens, que são barragens de rejeito, né? Após o desastre que ocorreu em Brumadinho, as empresas reavaliaram os seus laudos, né? E nessa reavaliação dos laudos, eles mudaram a classificação da barragem quanto ao risco. Digo, as empresas, os responsáveis técnicos, né, os engenheiros que assinam esses laudos. Uhum. Então, as empresas, né, dada essa nova classificação que foi feita no laudo técnico, ela tomou uma ação de precaução. Sim, e a primeira coisa a proteger é a população que está abaixo dessa barragem, né, são as vidas. Vamos mostrar também imagens aí, eu pedi à produção para alterar essa imagem, colocar a barragem Alto Rio das Velhas também, para a gente ver aí. Essas são barragens de água, não é, Marília? Sim. E que agora tem esse foco até dentro desse plano estadual de segurança de barragens. Esse plano estadual de segurança de barragens, em termos de Brasil, a gente sabe que o Pará tem muita exploração nesse contexto e tudo. O que isso gera para o Brasil em termos dessa segurança e de cuidado a respeito dessa exploração mineral aí? Pois é, vários estados, eles também regulamentaram a segurança de barragem de água. Barragem de água é uma infraestrutura, que a gente chama de infraestrutura hídrica, que é muito importante, porque com a barragem que a gente consegue acumular água. Né? Especialmente na região de semiárido, por exemplo, do estado de Minas Gerais, onde no período de estiagem a gente tem pouca água disponível, as barragens servem para acumular água no período de chuva. Então, é uma estrutura importante para a garantia do abastecimento público, para a garantia do processo de irrigação também, né, de propriedades rurais, mas deve ser operado, né, de maneira que dê a segurança tanto para os donos das propriedades quanto para a população. Então, essa é a grande mudança. Os estados do Nordeste são estados que têm muita barragem, né, por também ser uma região de semiárido. Uhum. Então, esses critérios que agora nós estamos implantando, eles têm esse objetivo de ampliar a segurança para a população, porque barragem de água, tal qual barragem de rejeito, gera risco à população que está abaixo dessas barragens. Nós vamos mostrar também a barragem aí de Macacos, né, que recentemente aí foi destaque em todos os telejornais, né? Temos aí essas imagens aéreas de Macacos que incidem em tudo isso que nós temos comentado aqui, né, Marília? Exatamente. Agora, o que esse plano nacional, plano estadual aí de segurança, ele trouxe que mudou o contexto e que para a população, para a sociedade civil como um todo, dá a segurança de que agora sim algo está sendo feito. Então, em relação à barragem de água, não existia regulamentação antes, né? Nós regulamentamos agora. Então, todas essas exigências técnicas que nós começamos a exigir agora não existia. Então, isso, obviamente, obrigará os donos dessas barragens de água a fazer inspeções periódicas, contratarem engenheiros, terem uma manutenção adequada do barramento e isso, obviamente, né, aumenta aí a segurança da população que, de alguma forma, pode estar exposta, né, a um possível rompimento de uma barragem de água. Então, essa regulamentação ela é nova no estado de Minas Gerais. Por isso, traz essa segurança. E as sanções previstas aí para aqueles que não cumprirem ali essas normas técnicas de segurança aí, o que também altera? Sim, então, quem não cumprir tanto a convocação para o primeiro cadastro, quanto os estudos técnicos e as inspeções que são realizadas, eles podem sofrer multas que vão de R$12 mil até R$1.200.000, dependendo do tamanho da barragem. Obviamente, barragens maiores, aquelas que, caso rompa, né, geram maior risco à população, tem um custo maior de multa, caso não cumprimento dessas condições. Uma pergunta agora de um leigo sobre o assunto. Dentro dessas barragens que hoje aí estão em voga, né? Mostramos aí, por exemplo, de Congonhas, Alto Rio das Velhas, Macacos, Itatiaia-Sul, essas que esses dias nós tivemos esses alarmes aí sobre segurança. Há o que ser feito para estabelecer ali, ainda que sejam de rejeito,
para ser feito, para gerar segurança para aqueles moradores, para aquelas zonas populadas ali à volta, para consertar talvez aquilo que não está legal? A segurança de barragem ela é garantida com uma boa manutenção do maciço, né? Uma boa manutenção da estrutura da barragem. Aí essa estrutura ela se divide, aí tem a montante que foi ali... Isso, as formas construtivas, né? As formas construtivas elas diferem. A montante, a jusante ou alteamento, né, em linha, alteamento direto. O que o Estado de Minas Gerais já fez em relação a isso, né? Ele proibiu novas barragens a montante e a partir de agora, aquelas que não estão em operação, elas têm um prazo para encerrar as barragens, né? As empresas encerrarem essas barragens. E aquelas que estão em operação têm também um prazo para migrar em tecnologia. Essas barragens, né, o que pode ser feito? São obras de engenharia. Detectada algum tipo de problema operacional, seja nos piezômetros, ou seja, no nível de água da barragem ou na própria estrutura física da barragem, obras de engenharia devem ser feitas para aumentar essa segurança. Eu acho que esse momento, né, é o que essas novas barragens que entraram aí nos últimos dias em situação mais de alerta, ocorreram exatamente pelo que eu disse, né? Houve uma reavaliação por parte dos responsáveis técnicos em função do que ocorreu em Brumadinho e aí, para ter uma ação em segurança da população, decidiu-se por retirar essa população de alguns lugares, né? Eu acho que isso é um processo de reavaliação, inclusive dos critérios técnicos de engenharia que são avaliados, né? Porque se essas barragens até há um mês atrás estavam com garantia de segurança pelos engenheiros, por esses consultores, e agora não, há um processo de rediscussão entre os engenheiros, entre os consultores, de quais são as avaliações que devem ser feitas. E os donos dessas barragens para fazer as adequações e estabelecimento do processo todo de segurança, para macacos voltar a ter vida, Barão de Cocais voltar a ter vida, com certeza. Porque é uma tensão incrível, né? Na região metropolitana nós estamos no quadrilátero ferrífero, né? E como estamos no quadrilátero ferrífero, várias barragens existem aqui na região. Mas o que precisa ser feito é que realmente a melhor técnica de engenharia, a melhor tecnologia disponível seja aplicada para que a população não fique de fato exposta. Muito bom. Pessoal, conversei aqui agora com a Marília Melo, que é diretora-geral do Instituto Mineiro de Gestão das Águas, e ela veio nos falar aí um pouco sobre aquilo que está sendo feito com esse plano estadual de segurança em barragens. Marília, que honra tê-la aqui. Obrigado pela presença aqui no nosso Instituto Um Pouco. Muito obrigada, eu que agradeço. Eu vou pedir a sua licença que eu vou ali no nosso outro lado do estúdio, que ainda é uma novidade para o nosso pessoal de casa. Obrigado, viu, Marília? Muito obrigada. Gente, e olha só, agora nós temos um convite, temos novidade aqui no nosso Instituto Um Pouco para você. Presta muita atenção. Estreia na próxima quinta-feira aqui na nossa Rede Super, claro, sempre inspirando você, o programa Vamos Mudar o Mundo. E quem vai estar falando sobre esta novidade no nosso quadro aqui de programação da nossa TV é o apresentador Leandro Jarrell. Grande, Leandro. Junto novamente, né, pastor? Junto novamente, depois de uma década aí quase, hein, senhor? Depois de viver uns tempos na madrugada com Deus, né, senhor? Lembro, claro. Esse aí é o nosso produtor na madrugada com Deus. E agora é para mudar o mundo. Vamos mudar o mundo? Vamos mudar o mundo. Pode parecer um sonho, né, pastor? Mas eu creio que é possível. Mas é sempre essa luta, sempre essa meta, né? Verdade. A gente, como cristão, a gente tem como objetivo de vida transformar realidades, né? E por mais que a gente pense que possa ser uma utopia mudar o mundo inteiro, mas isso começa através de pequenas ações. Você começar a arrumar a sua cama, você começar a ajudar a sua mãe a lavar a vasilha, você criar algo para mudar a sua vida e, consequentemente, mudar a realidade das pessoas que o cercam. E esse é o intuito do programa, trazer esse tipo de ingrediente e instrução para as pessoas, para que elas possam mudar as suas vidas e, consequentemente, mudar a vida do outro através do empreendedorismo. E aí nós vamos falar desse programa Vamos Mudar o Mundo. Qual é a data de programação para exibição aí, para o pessoal já anotar ali, já... Isso, a gente vai estrear o programa quinta-feira agora, dia 14, 10 da noite. E aí, a partir de então, toda quinta, 10 da noite, a gente tem um encontro aqui marcado na Rede Super. Toda quinta,
10 da noite, depois vai para as redes sociais, porque a gente também, a Rede Super é um canal bem antenado também às tecnologias. Claro. Então a gente vai estar com os vídeos, com a programação completa, sempre nas redes sociais da Rede Super e do programa também. Agora, Leandro, quando a gente fala sobre esse tipo de programa, você falou ajudar a mãe em casa, arrumar a sua cama. Está falando ali de um jovem, de um adolescente, um jovem. O público-alvo do programa Vamos Mudar o Mundo é esse também, de adolescente, jovem, adulto? Isso, o público-alvo são jovens e adolescentes. A gente vai falar sobre empreendedorismo para jovens e adolescentes. Mas o que arrumar a cama tem a ver com empreendedorismo? A gente acha que empreender é sinônimo de abrir empresa, e não é isso. Você pode ser um filho empreendedor, um pai empreendedor, um funcionário empreendedor, um estudante empreendedor. Empreender aquela pessoa que empreende é aquela pessoa que tem uma visão além do que é convencional, além do que é normal. E eu creio que somente através do empreendedorismo, ou seja, através de visões, né? A gente sabe que Deus ele agiu desde ali Abraão, José, até o próprio apóstolo Paulo, que teve uma visão a respeito de quem Jesus era, teve um encontro com Jesus. É sempre Deus, ele usa essa linguagem da gente visualizar o futuro para que a gente possa caminhar esse caminho da promessa. E a gente pode aplicar isso na nossa vida também. A palavra fala que as pessoas, elas perecem por falta de conhecimento e quando não há visão, o povo se perde, né? Então, qual que é a ideia do nosso programa? É que nós venhamos servir de referenciais. Como surgiu a ideia do programa? Dentro da igreja, né, eu, como pastor de jovens, eu sempre instruo os jovens a ler, a crescer, a estudar, a procurar crescer profissionalmente, intelectualmente. Mas muitas pessoas sempre partem daquela desculpa, mas eu não tenho dinheiro para fazer um curso, mas eu não consigo, eu vim de uma família pobre, etc. e tal. E aí eu comecei a captar cursos gratuitos, faculdades gratuitas, oportunidades de emprego, e comecei a distribuir para essas pessoas. Hoje a gente tem um grupo no WhatsApp, são mais de 10 grupos no WhatsApp que distribuem vagas de emprego. Temos quase 14 mil pessoas no Instagram, que é @empregosbh, e aí eu senti a necessidade de ampliar isso para outras pessoas. Virou um movimento social, a gente começou a dar palestras para dar ingredientes, para inspirar a juventude a empreender. E aí agora veio a oportunidade de transformarmos esse projeto num programa. A gente sabe que a Rede Super alcança mais de 25 milhões de pessoas no Brasil e no exterior. Então a nossa ideia é trazer esse ingrediente e inspirar a juventude a empreender. Parar de dar desculpa, parar de ficar o dia sem fazer nada, parar de ficar reclamando da vida, mas levantar da cama, levantar do sofá e falar assim, eu posso ser protagonista da minha história. As pessoas são muito reféns. Há um senso hoje na nossa geração de vítima. De ser, eu sou produto do meio. Não, sou produto não é do meio. Isso, não necessariamente essa é uma verdade absoluta. E as pessoas acabam se tornando reféns da sua realidade. Todo mundo faz isso, vou fazer também. Não, nossa ideia é fazer com que você pense fora dessa caixa e que você comece a mudar a sua vida e que você possa deixar de ser refém, deixar de ser uma vítima da sua realidade, mas se torne um protagonista da sua própria história. Isso é legal também, porque nesses tempos aí onde a gente vê o debate político aí muito acirrado, também uma forma de despertar aí a consciência política, não partidária, mas política, do jovem, do adolescente, até nessa formação, né, Léo? Justamente. A gente sabe que o empreendedorismo, como eu disse, não é só abrir empresa. Você pode empreender na área social, de repente você pode criar um projeto social para mudar a realidade da sua comunidade, a gente vai trazer ingredientes com relação a isso. Você pode se engajar politicamente. A gente reclama da política, mas cadê os jovens políticos? Cadê as mentes novas? Cadê as pessoas que querem fazer a diferença? Eu percebo que a gente começou a passos bem devagar, uma renovação política, mas o intuito é fazer com que você empreenda também na área política. Se a sua realidade ali está difícil, se os políticos não estão nem aí para a sua comunidade, por que você não se levantar e engajar nessa área e ser usado por Deus, ser usado também para mudar as realidades? Você mesmo, não tendo um cargo público político, você pode já fazer e exercer essa política aí no seu meio. Leandro, dentro do programa Vamos Mudar o Mundo, como que vai ser assim a distribuição do programa?
bate-papo, entrevista, ou uma espécie assim de videoaulas? Como que vai ser essa pegada do programa? O que acontece? O nosso programa é bem dinâmico, ele vai ter uma plasticidade bem diferenciada, assim, porque vai ser um programa gravado com várias câmeras e muito corte, aquele negócio para dar uma sacudida. Acendeu o povo. Acendeu. O negócio é eletrizar. Se a pessoa assistir o programa, bem provável que ela vai ficar até custar para dormir um pouquinho, porque ele já vai querer assistir com um caderninho e vai Mas brotar jovem as já ideias. dorme tarde mesmo, já dorme tarde. Por isso nós colocamos às 10 da noite, justamente porque é um horário que para o jovem ainda está quase que na metade do dia, né? Mas como que vai funcionar o programa, pastor? Vão ser 15 minutos, um programa bem rápido, para dar esse gostinho de quero mais mesmo. A gente vai sempre trazer profissionais da área de marketing digital, de administração, de contabilidade. Ah, mas que assunto chato para jovem? Não. Tudo com uma dose de humor, tudo bem dinâmico, tudo bem a cara. Bem visual. Bem né? visual, bem a cara da juventude. E a gente vai ter um quadro no programa também, que a gente vai trocar ideia com pessoas que são testemunhos, que são exemplos. Então a gente está fazendo um levantamento de grandes empreendedores de Belo Horizonte, que têm histórias maravilhosas para contar e que com certeza vai inspirar muita gente de casa. Gente, essa é a nossa Rede Super, aí sempre inspirando e sempre inovando também, e porque nós respeitamos aí você e sua família. Quero agradecer aqui o nosso querido apresentador, pastor, doutor e pai, Leandro Jarrel. Obrigado, pastor. Aqui eu posso falar que eu chamo você Leandro Cacharel? Pode. Pois é, então eu posso. Porque aqui o programa é meu, lá eu trabalho. Leandro Jarrel, colega aí, irmão em Cristo, bênção pura. Obrigado, cara. Obrigado. Sucesso aí, vida longa por Vamos Mudar o Mundo e que seja pelo nome, mas pelas ações também. Amém. Obrigado. Deus abençoe. Até mais. E só pra gente ter um gostinho aí do que espera um pouquinho desse programa, ainda tem também esse teaser aí para mostrar para vocês. Para quem não me conhece, certamente você não me conhece, meu nome é Leandro Jarrel. O movimento Vamos Mudar o Mundo é um projeto social que surgiu com a ideia de transformar a mentalidade dos jovens da nossa cidade. E o jornal ele nunca vai acabar. O bom e velho, ó, cheirinho de jornal nunca vai deixar de existir. Não perca a estreia do programa Vamos Mudar o Mundo, dia 14 de março, quinta-feira, às 10 horas da noite, aqui na Rede Super. Hashtag Vamos Mudar o Mundo, então, todas as quintas-feiras, às 22 horas, aqui na telinha da Rede Super, com Leandro Jarrel. Eu agradeço aqui agora a vocês, nosso programa já está encerrando, então agradeço a audiência maciça, brilhante, seleta aí de todos vocês, que Deus abençoe, segunda-feira bacana, hoje às 20 horas, encontro Red de Homens lá na Lagoinha Buritis, e eu agradeço os parceiros, Drogaria Farma Heller e também Barbearia Oficial, para o homem dar aquele cuidado especial ali no shape, então procura lá. E também minhas redes sociais, @SerginhoPR em todas elas. Grande beijo, segunda de bênção, semana de vitórias e até amanhã, se o Senhor nos permitir. Aqui, ó, encontro marcado às 9h30 da manhã. Então, até lá. Deus abençoe, pessoal. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.